Isso. Ele só observa e no momento exato, o que é que ele faz? Ele se passa por alguém ou por alguma instituição, entendeu? É assim que ele Passa por funciona. alguém. Isso. Beleza? Beleza. Tranquilo? Vamos agora Ei, focar aqui. Daniel, ei, qualquer coisa, só fala comigo no privado aí. só tá Fala, meu bom. brother. Eu ia só outra questão assim para tu dar uma palhinha, porque desculpa aí tá incomodando. Não, beleza. Era, Deixa pro era final, a uma. gente dar uma adiantada aqui pela hora. Pode ser? Beleza, tá bom. Pode ser, valeu. Vamos lá. Pô, mais uma vez, boa noite. Obrigado aí pela confiança no trabalho da gente aí, tá? Betão, Tiara, Marjorie, Natália, todo mundo. Os demais que não puderam comparecer estavam mandando mensagem aqui. E aí eu estava respondendo, porque nossa aula vai ficar gravada, tá? Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui, mesmo à distância, mas podendo ajudar de alguma forma. E aí, talvez tenham novidades aí, né, nesse concurso da Polícia Civil, porque vocês ficaram sabendo hoje que tá para decretar uma greve aí, sexta-feira, os policiais civis, né? Para quem fez a prova da Polícia Militar, uma notícia muito boa. O número de chamados vão para 5 mil e poucos. Viu aí? Viu aí da piscina? 5.200, né? Então a galera aí os novinhos aí estão tudo vibrando aí. Estão tudo correndo aí. Compara um cachorro, estão tudo correndo já para fazer o TAF. Não é, Beleza? quem acertou mais de 50% já tá dentro da PM. Meu amigo, eu acho que esse é o maior concurso da PM da história de Pernambuco, pela quantidade de vagas. Isso. E todo dia é novidade, todo dia é novidade. Seria bom que isso acontecesse aí, né? Vocês viram que vou fazer assim, viu que o Ministério Público entrou com uma ação aí, numa audiência pública Isso, aí, eu vi. e um monte de coisa vai mudar, né? Não tinha Isso, vagas para os negros, né? Aquela cota, os não tem um negros. monte de coisa para quem é PCD, né? Um monte de coisa. Então, Isso. é ficar ligadinho aí, que tudo pode mudar. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui nossa maratona aqui. Pessoal, eu coloquei aí 25 questões, e aí, conforme a gente conversou na última aula sobre a CESF, né? Eu até coloquei no grupo aí que o índice dela, por assunto, e aí o segurança da informação, ele vem quase 17%, é o top na lista, né, Tiara? É o top aí. Então, o que acontece? Eu coloquei hoje aí as questõezinhas baseadas também em segurança da informação, se brincar tem 50% aí, e o restante, Excel, tecla de atalho, correio eletrônico, tá? Navegadores, e aí dá para a gente resolver tranquilo. Vocês vão notar que essas questões são questões tranquilas de fazer. Qual é o problema? É que nós não estamos acostumados nem habituados, né? Betão voltou aí para a sala aí. Tá ouvindo aí, Beto? De boa? Acho que ele tá. Beleza, Betão. Tá ouvindo de boa, Beto? Tá tranquilo aí? O pessoal, tá todo mundo me ouvindo aí? Se não tiver ouvindo, dá um ok aí, viu? Se não tiver ouvindo aí, vocês avisam. Eu Tá? tava no celular, cheguei no motel agora, Emerson. Oxe, que conversa é essa, amigo? Chegou no motel agora? Ah, rapaz. Saí de uma aula Beleza. agora, do processo, agora não foi. Beleza. Pessoal, a primeira questãozinha, o que é que ele diz aí? Ele diz simplesmente, ele fala dos ataques de phishing, tá? E aí, a galera costuma muito confundir o phishing com o farm, tá? E aí, pessoal, o que é que a primeira questão diz? Que os ataques de phishing caracterizam-se pelo envio de mensagens eletrônicas que despertam a atenção de usuários por meio de sugestões de vantagens ou ameaça de prejuízo e também por induzirem os usuários a fornecer dados pessoais ou financeiros. Então, pessoal, isso é uma questão muito tranquila. Por quê? O que é que vai chamar sua atenção na hora do concurso para você não perder tempo? Se ele falar em, como ele diz aí, dados pessoais e financeiros, tá? Principalmente quando chegar aquelas mensagens que fala que você tem um boleto para pagar e está vencido hoje. Assim, diariamente chega essas mensagens. Então, se porventura você se deparar com uma situação dessa, abrir o seu e-mail, de repente tem lá, boleto Casas Bahia, pô, boleto Casas Bahia, né? Então, se referiu a e-mail, se referiu a dados financeiros. Então, essa questão de cara,
você já marca aí o phishing, que ele é certo, tá? Então, de cara, você já marca aí que phishing é, nesse caso aí, é o mais indicado. Tranquilo? De boa? Alguma dúvida aí? Então, qual é o intuito aqui? É lhe dar o bizu e lhe dar as dicas para que na hora da prova você não perca tempo, que é o que eu digo direto ao pessoal. No concurso público, quem está acostumado a fazer, como Beto, Daniel, Tiara, os demais, a maioria do grupo aqui está acostumado a fazer. Outros, o concurso da PM foi o primeiro agora. Então, você tem que ganhar duas coisas que você tem que ganhar num concurso na frente dos outros candidatos. É tempo, tá? E controlar a sociedade. Esses dois fatores são primordiais. Então, controlando o seu tempo, vai embora. Então, numa questão besta dessa, que eu considero como besta, então, você não pode perder tempo. Deixa seu adversário de lado, quebrar a cabeça. E nesse caso aqui, se a questão falou que os ataques de ficha caracterizam o envio de mensagem, e lá no final ele diz que ele tenta obter os dados pessoais e financeiros, você de cara já marca correto. Tranquilo essa daí? De boa? Eu espero que todo mundo tenha entendido aí, tá? Vamos para a segunda. Socorro, Natália, todo mundo entendeu? Todo mundo Eu entendeu? entendi. Beleza. As Sim, meninas aí, entendeu, né? Entendi sim, Emerson. Beleza, valeu, valeu. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu só inverter aqui, que ele travou aqui. Eu vou tirar essa apresentação e vou botar o PDF. Espera aí que é jogo rápido. Aqui é ligeiro demais. Jogo rápido, pessoal. É pai bola. Pronto. Então, primeira questãozinha. Correto. Beleza? Deixa eu aumentar mais aqui que fica melhor. Acho que agora ficou melhor para todo mundo. Segunda questão aqui, tá? O que é que ele diz na segunda questão? Sobre backup, tá? Backup é um assunto tranquilo, só que a gente tem que ter cuidado em algumas pegadinhas de backup. E é que ele diz que o procedimento de salvar o arquivo no computador e na rede é considerado um backup, pois caso aconteça algum problema no computador local, é possível recuperar o arquivo em outro local de rede. Meu povo, pessoal, se a banca perguntar a vocês aí a seguinte frase: ao fazer o backup dos meus documentos, não, ao fazer o backup não, corrigindo. Se a banca perguntar assim a você, se eu copiar uma pasta dos meus documentos e jogar na área de trabalho, é considerado um backup? Você de cara marca que não. Por quê? O backup só é considerado backup quando está em discos ou locais diferentes. Então, se você jogar o backup para o OneDrive, para o Google Drive, são locais diferentes. Então, qual é o X dessa questão aqui? Quando a banca pergunta que o procedimento de salvar o backup, ele diz no computador e na rede. Então, ele está em dois lugares diferentes. Por quê? Porque ele simplesmente coloca no HD local, e se ele jogou na rede, ele pode jogar em um servidor que ele saiba onde esteja, ou ele pode jogar nas nuvens. Então, se temos dois lugares distintos, tá? Nesse caso, eu considero a questão correta. Então, ó, veja que duas questões tranquilas, que a gente não perdeu tempo no concurso, né? Então, ó, o backup, ele diz que
foi salvo no computador e na rede. Pois caso aconteça algum problema, né, no computador local, a rede está resguardada. Então, diariamente, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui online faz o backup do seu WhatsApp. Por quê? Porque caso troque de celular, ou caso você perca, né, ou perde a conta, alguma coisa desse tipo, quando você instala o seu WhatsApp, vem todas as mensagens e as conversas. Por que isso foi possível? Porque estava em um disco diferente. Estava lá nas nuvens, né? Tem gente que ainda não marca lá o backup, mas se você, ao instalar o WhatsApp, marcar lá que você quer o backup todos os dias, ou uma vez no mês, fica a seu critério. Mas só é possível trazer essas informações e as mensagens e fotos porque ele foi salvo em outro local. Então, essa questãozinha tranquila, de boa, certo? Eu ainda vou mais além, voltando aqui a essa questão. Veja que ele diz, ó, que o procedimento de salvar o arquivo no computador e na rede. Se ele fala assim, vê só aqui o X da questão, viu, Beto? Viu, Daniel? Socorro, Tiara. Olha o X da questão. Se a CESP faz assim a pergunta. O procedimento de salvar o arquivo no computador ou na rede, essa questão estava errada, só por conta desse ou. Por quê? Porque quando ele fala no computador e na rede, ele está dizendo que são dois lugares, um e outro. Se ele diz no computador ou na rede, ele está mandando você escolher um dos dois. Então, nesse caso, se ele fala ou, se tem um ou ali, a questão fica errada. Ele vai dizer, ou eu salvo no computador, ou eu salvo na rede. Escolhe um dos dois. Então, nesse caso, se tivesse um ou ali, estaria errado. Tá bom? Fiquem atentos a esse detalhe aí, beleza? Vamos lá para a terceira questão, que fala assim, ó, que um firewall, ele é um equipamento para redes que armazena e gerencia o software de antivírus para garantir que toda a rede estará isenta de ataques maliciosos realizados por programas de computadores. Então, o que acontece? O que é que você precisa saber? Que o firewall, ele é o guardião da rede. Ele é o cara que preserva a sua rede, tá? É como se fosse, você lembra de como se de um vigilante, né, do carro forte. Quando o carro forte para na frente de uma lotérica ou de um banco, fica os escoteiros que se chamam, né? O fiel que está com dinheiro, ele vai buscar ou vai entregar. Então o que acontece? Eles são os guardiões daquele tráfego. Então, se porventura houver um ataque ali, uma investida, eles estão ali para bloquear, né? Então, é assim que funciona o firewall. O firewall, ele funciona na rede. Ele é o guardião da rede. Ele está ali para não deixar quem está fora invadir tua rede e quem está dentro não sair para infectar. Então, quando o cara chega aqui e fala que o firewall, ele é um equipamento para redes, perfeito, tá? E ele diz o seguinte, que armazena e gerencia o software de antivírus. Aí, meu povo, esse armazena e gerencia o software de antivírus, aí ele matou a questão e deixou ela errada. Por quê? O firewall não tem essa função. Se ele fala ali que o firewall gerencia toda a rede, a questão estava certa. Mas quando ele diz que o firewall armazena e gerencia o software de um antivírus, não. Quem vai gerenciar o software de antivírus, preste atenção, quem vai gerenciar o software de antivírus chama-se o SO, que é o sistema operacional. Porque quando você instala o sistema operacional na sua máquina, tá? Você vai lá no como é que se diz? Explorador de arquivos, tá? Ele é o gerenciador do sistema operacional, tá? Assim como se você for no painel de controle, é como se fosse o sumário de um livro. Lá no painel de controle está tudo que você precisa. Então, o que acontece? Quem tem a missão de gerenciar o antivírus, justamente é o gerenciador do sistema operacional, e não o firewall, tá? O firewall tem a missão de gerenciar a rede. A rede. De boa? Ficou todo mundo entendido aí? Tudo certo?
Todo mundo entendeu? Tudo certo. Beleza. Valeu. As E, meninas e aí. outro Oi, e fala, também Dani. tem aqui, né, Emerson? No caso também eu coloquei como errada também, que disse assim, Ah, garantir que toda a rede estará isenta. Não tem nem a não existe. possibilidade Não, disso aí também. justamente. É, Isso também seria garantir, como você, garantir que toda a rede esteja isenta de ataques. Bom, é, se a gente sabe que até o Supremo Federal foi isso. invadido, imagina um Firewall, né? Imagina um Firewall, né? Então, assim, não existe crime perfeito, como diz a história. Então, não existe antivírus Firewall perfeito. De todo jeito, algum fecha. Então, cabe a gente tentar fazer ao máximo, né, e bloquear tudo que você achar necessário. Ah, se tem isso aqui é legal, vai bloquear? Não, vou instalar, tá? Outra dica que vocês têm que ficar ligados. Vê só, a Microsoft, em 2015, quando ela lançou o sistema operacional Windows 10, por padrão, ele já havia acoplado um antivírus chamado Windows Defender, tá? Então, a partir do lançamento do Windows 10, ele já veio o Windows Defender, tá? Então, hoje, se você comprar uma máquina e não tiver, tô sem dinheiro para botar um antivírus, tal, não tem problema. Ele vem com o Windows Defender, assim como o Windows 11 também, que permaneceu, tá? Então, o que acontece? Se porventura, vê só, se porventura vocês, eu acho legal o AVG, eu acho legal o Norton, eu vou instalar na minha máquina. Pode, se você tiver condições de pagar a licença, não tem problema nenhum. Agora que fique claro uma coisa, a partir do momento que você instala um antivírus na sua máquina, o seu Windows Defender, que veio por padrão instalado de fábrica, ele automaticamente ele desativa, tá? Isso já caiu em provas de concurso, várias pegadinhas e muitos alunos erraram essa questão. Então, se porventura instalar qualquer antivírus na máquina, pode instalar o Avast, que é free. Se você instalar o Avast, automaticamente o Windows Defender ele sai de cena. Eles não trabalham os dois, porque senão eles batem cabeça e a máquina trava e ela fica lenta. Se porventura sua máquina der uma louca aí e ficar travando, a primeira coisa que você vai fazer é desativar ou desinstalar algum antivírus que você instalou por conta própria. Tá bom? Então, ó, fica a dica aí. Outra dica importante do sistema operacional Windows 10 é o seguinte, que todo mundo conhece aqui o Cortana, né? O Cortana é o assistente virtual da Microsoft, tá? O assistente virtual da Microsoft, que veio instalado também por padrão, foi uma das novidades em 2015, quando a Microsoft lançou o Windows 10. Só que é o seguinte, com a evolução, né, com o chat GPT, eu até me confundo às vezes, porque o nome é tão estranho, com a inteligência artificial, tá? Daqui para no segundo semestre, pelo que eles dizem, no segundo semestre, a Microsoft vai eliminar a Cortana, tá? Então fiquem ligados que se isso vir na prova, já é uma novidade para vocês. Por quê? A partir do segundo semestre, o Windows, a Microsoft, no caso, detentora dos direitos da Windows, ela vai lançar o novo assistente virtual chamado Copilot. Copilot é o novo assistente virtual da Microsoft a partir do segundo semestre. Ele vai ficar no lugar da Cortana. Por quê? Como as coisas evoluíram, né, e o chat GPT bagunçou toda a história aí, então a Microsoft ela não fica para trás. Então, o Cortana foi desenvolvido para trabalhar localmente, tá, e virtualmente. Só que não tinha esses recursos que a inteligência artificial tem. Então, o que é que ela fez? Vai descontinuar o serviço, né? Vai deixar de dar suporte à Cortana, e quando você atualizar a máquina, automaticamente embaixo, lá onde tem o nome pesquisar, vai aparecer um cidadão chamado Copilot. Beleza? Isso é uma novidadezinha para vocês aí. Tranquilo? Vamos para a quarta questãozinha aí. Diz o seguinte, que o ORM é um software que, de forma semelhante a um vírus, ele infecta um programa, usando como hospedeiro para se multiplicar.
e infectar outros computadores. Mais uma questãozinha aí de segurança da informação, tá? Onde é que está o X da questão aí? O X da questão está aí quando ele fala que ele precisa de um hospedeiro. Aí onde está o X da questão. Por quê? O homem, ele de fato, ele se auto-replica, tá? Mas ele não precisa de um hospedeiro para infectar ninguém, tá? O que precisa do hospedeiro para infectar alguém são os spams. Os spams necessitam de um hospedeiro. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando você abre um e-mail, existe lá a caixa de entrada e existe a caixa do spam, correto? Então, o que acontece? Se aquela mensagem não for uma mensagem válida, que esteja no seu dia a dia de troca de mensagem, o próprio Outlook, o próprio sistema de correio eletrônico vai jogar para aquela pasta, tá? E aí o que acontece? Ele pode passar ali 100 anos, ele está hospedado, mas a partir do momento que você clica na mensagem, ele vai se auto-replicar. Então, o worm, ele é considerado um verme. Ele se propaga automaticamente, se replicando. Só que ele não precisa hospedar. Não precisa hospedar. Ele vai embora. Se ele infectar a sua máquina, ele vai ficar ligado em tudo e vai se replicar ali. Por mais que você passe um antivírus, tá? Ah, passou um antivírus, achei tantas ameaças, vou eliminar, vou excluir. O mais correto é você levar a sua máquina para alguém de confiança e pedir para formatar. Por quê? Quando você formata, você zera todas as trilhas do HD que estão o sistema operacional instalado. Começa o jogo, 0 a 0, tudo novo. Então, é um novo IP que ele vai pegar, entendeu? É uma nova série. A única coisa que não vai mudar é o MAC, que a gente falou na outra aula. O MAC, único. O MAC, ele é único, tá? É como se fosse um chassi do carro, é como se fosse um CPF, beleza? Então, muito cuidado aí. Então, essa questãozinha aqui, porque ele falou hospedeiro, está errado. Tranquilo, meu povo? Dúvidas até agora? Tá de boa? Tá chegando aí a mensagem positiva para vocês? Vamos embora. A quinta questão diz o seguinte, que lá no Word existe um recurso chamado tabelas. Ele diz que lá no Word, o recurso tabela, na aba inserir, oferece para você a opção de o usuário criar uma planilha do Excel para edição no próprio documento em Word. Então, essa questãozinha aí é uma questão tranquila, tá? Por quê? A partir do pacote Office 2010, passou a ter essa sincronização. Então, você não precisa estar fazendo, digamos que Beto vai fazer um relatório aí do motel de 2023, porque ele precisa apresentar alguma coisa à Receita. Então, o que acontece? Ele simplesmente vai lá no Word, digitar o que ele tem que digitar, né? E aí ele precisa anexar a planilha dos gastos e os custos que o motel teve em 2023. Então, o que é que ele faz? Simplesmente ele vai lá, inserir, depois tabela, planilha de Excel. Isso hoje já é possível a partir do pacote Office 2010, tá? E ainda tem mais. Digamos que Beto, a planilha dele não sabe onde está, mas alguém vai mandar uma planilha online para ele, ou ele vai pegar uma planilha da internet. Também pode, pessoal. Porque agora o pacote é que ele faz. Você pode inserir alguma coisa da internet, que seja um vídeo, que seja uma imagem, que seja um link, tá? Então, essa questãozinha aí também, de boa. Uma questãozinha fácil aí. Então, assim, o que é que eu sempre digo a vocês, ao pessoal? E aí serve para vocês também, né? Toda vez que vocês estiverem analisando uma questão de informática, mesmo que você não saiba, mas vão por dedução, né? Interpretem, leiam a questão, tentem interpretar, risquem de lado. A prova é de vocês.
Na hora que você, da hora certa, você pode levar ela para casa. Pagaram pela inscrição e aí o material é de vocês. Então, se não, na hora deu um branco, tenta interpretar, tá? Tenta desenhar, fazer desenho de lado e assim por diante. Então, muitas vezes, questão de informática, você acerta porque você interpretou, tá certo? Essa aí, de boa, de boa. Outra situaçãozinha também, que a partir do pacote 2013, entrou no pacote Office, foi os modelos. Então, hoje você abre lá o Word, não abre para você direto a tela em branco. O que é que ele abre? Vários modelos, tá? Vários modelos. Então, isso facilitou muito a vida de todo mundo. Então, não só o Word, mas o Excel, o PowerPoint, tá? E assim por diante. Beleza? Vamos lá na sexta questão, que diz o seguinte, que os arquivos do computador podem ser protegidos, contra vírus do tipo ransomware, por meio de realização de backup na nuvem ou em outras mídias diferentes do HD. Então, notem que quando ele fala em backup aqui, ó, é referente àquela segunda questão lá em cima. Quando ele fala do backup, tá? Quando ele fala do backup, ele diz que o backup pode ser feito nas nuvens e em outras mídias diferentes do HD. Beleza. Mas qual é o X da questão aí? Ele quer saber se os arquivos do computador podem ser protegidos contra vírus do tipo ransom, por meio de relação de backup. Se a gente for analisar o contexto geral, sim, tá? Sim. Por quê? O que diz sobre vírus de ransom? O ransom é quando o cara pede um resgate. Então, digamos que porventura você colocou seu computador, né, em alguma empresa para formatar, não sei, e aí os caras viram coisas que não deveria. Então, o que é que ele faz? Aquela chantagem, né? Aquela chantagem para o cliente. Eles tentam, de uma forma, ganhar recursos, né? Um Pix, né? Ou criptomoeda. Então, isso é considerado um vírus do tipo ranço. E ele diz que, para você proteger contra esse tipo de vírus, você pode fazer uma realização nas nuvens ou em outras mídias diferentes do HD. Beleza. Por quê? Porque se aquilo mais não lhe convém, né? O cara tá me fazendo, o cara tá me cobrando aqui um negócio aqui, porque viu uma foto, sei lá, uma foto íntima aí do meu ex. Nem quero mais saber desse cara mais. Faz o seguinte, meu irmão, divulga aí. Então, o que acontece? Se o cara chegar e detonar a máquina da pessoa, porque ficou puto da vida, ficou com raiva, e aí o cara, não quer não, então vou detonar a sua máquina. Beleza, irmão, pode detonar, mete bronca aí, aperta F8 e um abraço. Ele vai ficar de boa, assim como o WhatsApp. Por quê? Porque a partir do momento que ele instalar o sistema operacional novamente, tá? Ele vai trazer tudo de volta. Por quê? Porque ele fez um backup em disco diferente. Ele fez um backup nas nuvens. Então, essa sexta questão aqui, eu considero ela como certa também. Beleza? Tranquilo até agora aí, meu povo? Clica aí na mãozinha aí, quem tá entendendo, de boa. Beleza, Emerson. Fala, Dani. Beleza. Beleza, que boa. Tudo certo? Adriano, beleza aí? Tudo certinho? Beleza. Vamos lá. Sétima questãozinha aqui, ó. Uma questãozinha de correio eletrônico. O que é que ele diz aqui? E lá no programa chamado Outlook, notem que toda vez que a banca falar MS Outlook, significa que esse programa faz parte do pacote Office Microsoft. Então, MS é Microsoft, tá? O pacote do correio eletrônico da Linux é chamado Thunderbird, tá? Então, ó, tudo que for da Microsoft, a gente já sabe que tem um custo. E tudo que é da Linux é 0800. Vamos lá. Então, o que acontece? Nessa questãozinha, ele diz o seguinte, que lá no Outlook, ou lá no seu correio eletrônico, para o envio de uma mensagem de e-mail com cópia para um determinado endereço,
mantendo-se visível a todos os demais destinatários, é utilizado o campo CCO. Então, meu povo, de cara, Tiara até respondeu aí, mas eu vou explicar a vocês. O CCO é considerado com cópia oculta. Então, se o cara está dizendo lá que ele vai mandar um e-mail para alguém e essa cópia ele vai manter visível para todos os e-mails que ele destinou, não pode ser uma cópia oculta. Sim, tem que ser uma CC com cópia, tá? Então, essa questãozinha tranquila demais aí. Então, CC com cópia, tá? CCO com cópia oculta. Beleza? Lucas, quer falar? Lucas, quer falar? Tá de boa aí? Acho que tá. É porque ele levantou a mãozinha ali virtual. Beleza, Lucas. Tranquilo. Então, ó, se liga só. Oitava questão diz o seguinte, que ao se compartilhar um arquivo, vê só, olha aí o que é que a CESP faz com vocês. Vocês têm que estar ligados. O que é que ele disse? E ao se compartilhar um arquivo lá no Windows com outro usuário, por meio da opção de compartilhamento via nuvem, lá pelo OneDrive, o arquivo será enviado por e-mail como anexo para o usuário. O que é que vocês estão aqui presentes nessa sala agora fariam? Porque lá, cheguei na hora da prova, me deparei com uma situação dessa. Ao se compartilhar um arquivo no Windows com outros usuários, por meio da opção de compartilhamento via nuvem, o arquivo será enviado por e-mail como anexo para o usuário. O que é que vocês marcariam? Vocês marcariam certo ou errado? Eu marcaria certo. Marcaria certo, né? Beleza. Daniel marcaria certo. certo, Tiara. Beto marcaria certo. Socorro. Rangel. Tá certo, Emerson. Tá certo, né? Tá, beleza, certo. Tá. Certo. Naira. Certo. Natália. Certo. Beleza, meu povo. Vamos lá. Meu povo, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Agora à noite, antes de começar a aula aqui, eu coloquei no grupo aqui, eu coloquei o que para vocês aqui? Todo mundo acessou. O link, né? Isso, o link. Então você matou a cacharada. Se liga só. Ao se compartilhar um arquivo no Windows com outros usuários, por meio da opção de compartilhamento via nuvem, o arquivo será enviado por e-mail como anexo para o usuário. Então, meu filho, o X da questão está aqui, ó. Ao se compartilhar um arquivo no Windows com outro usuário, por meio da opção de compartilhamento via nuvem, o arquivo será enviado. Não é o arquivo que será enviado, Dani, mas sim o link que será enviado. O que eu fiz com vocês aqui. Eu fiz com vocês aqui. Eu enviei um link, estou compartilhando um arquivo com vocês e conversando aqui. Entendeu? Então, se fosse na prova, todo mundo tinha errado aqui. Então, assim, o que eu coincidentemente, quando eu baixei essa questão, eu fiquei dando risada. Eu falei, pô, acho que todo mundo vai marcar certo, né? Eu pensei na hora. Você na Mega Sena, eu tava rico agora. Eu disse, Tiara, o cabaré é grande. Então, o que acontece? Quando eu compartilhei aqui com vocês, eu não mandei nenhum arquivo. O arquivo eu estou abrindo para vocês aqui, né? O arquivo do PDF com as questões. Mas eu mandei para vocês um link. Então, se eu quero compartilhar alguma coisa com alguém, eu não vou mandar o arquivo. Simplesmente, eu vou compartilhar o link. Para quando as pessoas clicarem, ainda bem que pois é. Então, o que acontece? Mas se eu fosse, Diário, examinador da CESP, eu ia pensar com carinho em vocês, pô. Relaxa. Então, o que acontece? Eu vou mandar o link. Então, isso aqui, justamente, Natália, o link de acesso, é justamente o que eu fiz com vocês quando vocês clicaram no link da última aula. Você vê que eu não compartilhei o arquivo da aula. Eu compartilhei o link. Quando você clicava lá o link, justamente, Naila, quando você clicava lá no link, se você não tivesse o seu e-mail cadastrado, você não tinha acesso à aula, não é isso? E ele diz aí, ó, que o arquivo será enviado por e-mail como anexo. Então, se vocês olharem aí, todos vocês receberam no e-mail de vocês
um linkzinho. E quando vocês clicaram, já direcionou vocês. Por isso que eu até disse assim, por isso que eu até falei assim para vocês, cuidado, que se vocês passarem o link para alguém, a pessoa clicar lá, a pessoa não vai ter acesso, porque só vai ter acesso vocês que estão com o e-mail cadastrado. Então, essa aí vai ficar na mente de vocês nunca mais vão errar isso aí. Então, quando se compartilha um arquivo, você envia o link, e não o arquivo será enviado. Então, o X da questão tá aqui, ó. Então, nunca mais na vida vocês errem isso. Beleza? Essa aí foi pegadinha mesmo aí. Essa aí, quando eu botei, eu fiquei rindo, Daniel. Essa aí foi foda aí. Então, vamos lá. Na nona questãozinha. É assim mesmo, acontece. Mas o bom é por isso que existe o treino, né? É por isso que existe treino, né? Para um bom treino, um bom jogo, né? Se o cara treina aqui, na hora do jogo lá, beleza. Aqui a gente pode errar tudo aqui. Entendeu? Isso, é verdade. Então, vamos lá. Na nona questãozinha, o que é que ele diz aí? Existe na computação um tipo de ataque cibernético que, por meio do envio de e-mail, de atividade aparentemente válida, com links maliciosos, induz o destinatário a digitar senhas ou oferecer dados pessoais. E ele diz que esse tipo de ataque cibernético é chamado de adware. O que é que vocês marcariam? Certo ou errado? Eu vou de errado. Beleza. Mas vamos lá, lembre-se, o que é que ele diz? Você leu a questão no concurso, aí você diz que existe um ataque cibernético que alguém manda através de e-mails, aí envia por e-mail, aí você vai lá, circula na sua provinha, aí ele diz que aparentemente links válidos, mas porém depois você descobre que eram links maliciosos, e aquele link, você feito um abestalhado, você digita sua senha, né, e oferece seus dados pessoais. Aí não é o áudio, aí não é o áudio. Esse não é. Não, é propaganda, o áudio, né? Isso, Daniel. O áudio ele é propaganda. Chegam as propagandas, e quando você clica lá, né, porque tinha uma promoção, aí você é pego ali pelo áudio. Quando ele fala de envio de e-mails, ele diz que o link é malicioso e ele induz você a digitar a sua senha ou pegar seus dados pessoais, tá lá no começo da nossa questão, quando ele fala de phishing. Então, o phishing é que tem essa malícia. Manda os links para você e induz você. Então, lembra quando eu disse lá em cima? Quando chegar um link para você, principalmente de instituição bancária, né? E você clicar, você está sendo pego pelo phishing. Beleza? Outra situação que eu queria dizer a vocês. Muito cuidado quando vocês receberem mensagens pelo celular hoje. Existe um golpe na praça aí, que é que os caras estão fazendo. Mandam mensagem para qualquer que seja a pessoa e fala assim, se você não realizou essa compra, o valor de 2.000, 5.000, sei lá, se você não realizou, clique em não. Se você realizou, em sim. Às vezes, na hora, a pessoa está no trânsito, está na correria, e assim, pô, eu não fiz compra nenhuma. Ah, não. O não é que vai pegar todos os seus dados. Então, muito cuidado, hein, quando chegar essas mensagens, principalmente quem deixa o telefone com os filhos pequenos para assistir. E às vezes chega essas mensagens. Aconteceu contigo, foi, Lucas? Pois é. Então, acontece, muito cuidado para quem deixa o telefone com os filhos. Porque justamente, às vezes a criança passa o dedinho, tá jogando, tá assistindo, e ele clica lá, ou sim ou não. E nessa hora você é pego aí. Então, cuidado. Então, para esse tipo de situações aqui, você lembra do phishing. Phishing está associado a instituições bancárias. Ransom está associado a resgate. Beleza? De boa? Então, vamos lá. 10ª questão diz o seguinte. Oi, e esse hardware, ele assim, ele primordialmente ele não é um malicioso, né? Ele não é tão... Ele não é malicioso, porém ele é ofensivo, né? Porém ele é ofensivo. Na teoria mesmo ele não é, assim, aquelas propagandas, mas por trás daquelas propagandas pode realmente... Existe a malícia, né? A malícia, A malícia, Porque assim como você falou agora, os caras podem dizer assim, eu vou jogar numa propaganda porque
o pessoal entende que não é tão malicioso, mas é a hora que eu pego. Então, assim, aonde a gente menos espera, sai um problema, né? É o que eu comentei, que eu estava comentando esses dias aqui com o pessoal aqui. Eu estava assistindo uma reportagem aí do Sertão Central e eu vi que uma mulher foi presa com 2 tabletes de maconha aí na saída de Salgueiro, em frente ao IF, e ela estava dentro do TFT. Então, assim, onde é que se vai imaginar que uma pessoa que está dentro de um ônibus, que vai para tratamento médico, está com droga? Então, assim, até isso a turma pensou, né? A turma pensou. Assim, pô, vai pelo TFD, né, que é o tratamento fora do domicílio, que aí tu tá indo para aqui, a polícia não vai nem desconfiar. Só que já vinham sendo monitorados há muito tempo. E é onde entra, né? Um áudio desse, que é de menor ofensividade, os caras podem jogar a propaganda ali e ali pode pegar todos os seus dados, né? E aí, num vacilo que você der, daqui a pouco tá com a mão na cabeça aí, tendo que correr atrás do prejuízo. Beleza? Então, ó, dando segmento aqui, vamos para a 10ª questão aí, que fala o seguinte, que os spyware são softwares maliciosos que coleta dados pessoais e do computador, tais como o histórico de navegação, sem um consentimento do usuário. Então, o que acontece? A gente entende que os spyware são programas que são projetados para monitorar as atividades, tá, de um sistema e enviar para o que foi coletado para terceiros. Então, quando a banca chega aqui e diz que os spams são software maliciosos que coletam seus dados pessoais do computador, tais como o histórico de navegação sem o seu consentimento, você lembra dessa teoria, que são programas justamente que são projetados para monitorar as suas atividades, né? E enviar para terceiros, Então, muito cuidado. Mais uma questãozinha aqui que eu marcaria certo, sem sombra de dúvida. Tranquilo? De boa? 11ª questão fala sobre o Excel. Excel não, sobre o LibreOffice, o Calc. Aí, professor, mas vamos lá. Se eu pegar a questão do Excel, eu vou usar a mesma fórmula, a mesma linha de raciocínio? Sim, sim. Então, o que você vai fazer no Excel, você faz no Calc, tá? O que você faz no Impress, você faz no PowerPoint. O que você faz no Write, você faz no Word. Então, assim, são semelhantes e a única diferença é que um pacote de escritório é pago e o outro pacote é livre, tá? Nesse caso aqui, o que é que ele disse? Que a planilha abaixo é desenvolvida lá no LibreOffice e para você, pouco importa a versão dela. Aqui está dizendo que é a versão 7.4. Ele diz que foi inserida uma fórmula e aí, torna a repetir, fórmula para ser fórmula tem que começar sempre com o sinal do igual. Se porventura, por erro de digitação ou de gráfica, a banca diz para você que essa fórmula foi inserida e ele não colocasse esse sinal de igual, você não perderia tempo, tá? Você não perderia tempo e você ia riscar essa questão e botar o nome assim, anulada. Por quê? Porque não existe você fazer uma fórmula sem o igual. Quando eles colocam uma fórmula sem um sinal de igual, o Excel entende que aquilo não é fórmula, é texto simples. Se você colocar o nome soma dentro de qualquer célula sem um sinal de igual e você der um enter, ele vai aparecer com o jogo da velha, um monte de jogo da velha. Por quê? Porque ele não entende. Ele entendeu que aquilo era um texto. Então, se você pegar aqui a prova do concurso e não tiver o sinal de igual, não perde tempo. Anota de lado que ela vai ser anulada, beleza? Então ele diz aí, ó, que lá no LibreOffice foi inserida uma fórmula, abençoe. Lá no LibreOffice foi inserida uma fórmula, tá? E ele diz que a fórmula é simples, é uma fórmula ali, ó, chamada soma. E ele diz, ó, A1 e C1. Por que I? Porque aqui no meio, meu povo, existe um ponto e uma vírgula. E toda vez que entre duas células existir um ponto e uma vírgula, ele está dizendo que é um e outro.
Se ele disser entre duas células que existem dois pontos, ele está dizendo que é de A1 até C1. Se ele diz que é A1, ponto e vírgula, ele está dizendo assim, meu amigo, olhe para mim e olhe para a planilha. O que eu quero de você é só uma coisa. Você some o que está em A1, tá? O que está em A1 e some o que está em C1. Só isso. Mas a banca foi sacana. O que é que a banca fez? Ele disse que o resultado é 19. Diz que o resultado é 19. Então, ó, se você somar isso aqui, ó, 7 mais 8 e mais 4, vai dar 19. Só que ele não quer de A1 até C1. Ele quer simplesmente A1, tá? Ele quer A1 e C1. Então, isso aí daria 11 e não 19. Deu para entender? As meninas aí, Socorro, Naira, Jéssica, todo mundo entendeu? Fala, Jéssica. Jéssica, vai lá? De boa. Então, ó, fique esperto. Sempre olha o sinal aqui, tá? Sempre olha o sinal. Então, veja que a banca, ela induziu você aqui, ó. Quando ela diz aqui, ó, dá 19. E às vezes o cara peca, porque já vem de uma prova exausta, né? Deixou a informática por último, já fez uma redação, já se debateu com direito. E aí o cara olha de cara aqui, a mente já, o cara vem, nem assim, nem pensa mais. O cara olhou A1 até C1, o cara 7, 8, 4, 19. Certo. Quando o cara vai conferir o gabarito, fala, puta merda, uma questão bosta dessa eu errei, porque não me liguei aqui no sinal. Então, ó, A1 e C1, A1 vale 7, C1 vale 4. Resultado seria 11 e não 19. Beleza? Então, eu vi que todo mundo deu o joinha que entendeu. Perfeito. Vou para a próxima, tá? A 12ª questão diz o seguinte. O que é que ele diz? Uma das diferenças entre nuvens privadas e nuvens públicas é o fato que as primeiras usam uma infraestrutura compartilhada. Povo, vamos lá. Nuvens privadas e nuvens públicas. Então, o nome por si só já diz, tá? O nome por si só já diz. Se a minha casa é um lar meu, privado meu, eu não vou compartilhar com todo mundo, né? Eu não vou compartilhar com todo mundo. Agora, se eu estou num ambiente que é um galpão, de uma oficina, que é patrocinada pela prefeitura ou pelo governo do estado, isso é pública. As portas têm que estar abertas. Entendeu? Então, quando o cara diz que uma das diferenças entre nuvem privada e nuvem pública, ele diz que a primeira usa a infraestrutura compartilhada. Negativo. Elas não usam, a privada não usa a infraestrutura compartilhada. A infraestrutura dela é privada. Ela só vai liberar para quem é funcionário dela. Não vai liberar para o público geral. Por exemplo, vou dar uma dica a vocês. Todo mundo aqui, se não pede, mas um dia já pediu o iFood. Você consegue acessar a nuvem do iFood? Não. Você não consegue acessar a nuvem do iFood para pegar lá os arquivos de caixa, né? Os arquivos de prejuízo ou de lucro. Você não consegue pegar lá. Tá? Por quê? Porque a nuvem do iFood é uma nuvem privada. Agora, não, professor, mas peraí. Mas eu não faço pedido, né? E o cardápio não está nas nuvens? Tá. Mas lá na frente a gente vai ver isso. Mas eu vou te adiantar. A nuvem do iFood, ela é uma nuvem privada e uma nuvem chamada comunitária ou híbrida. Por quê? Porque todo mundo que faz o cadastro no iFood vai lá buscar o cardápio e fazer seu pedido. Por quê? Porque ela, a nuvem está na comunidade, está circulando para quem quiser fazer o pedido. Então, isso é chamado uma nuvem comunitária ou híbrida. Entendeu? Então, ó, nesse caso aqui, a nuvem privada, ela não é compartilhada.
como ele diz aí, a infraestrutura dela não é compartilhada. Ela é reservada, só é liberada para quem é membro, tá bom? Então, essa 12 aqui, vocês marcariam errado. Entendeu? Vamos para a 13ª. E ele fala assim na 13ª. Uma característica de computação em nuvem é o formato, tá, de acesso à rede, que é proporcionado especificamente entre equipamentos servidores, não sendo utilizado dispositivos clientes como notebooks e smartphone. Aí essa aí você pode parar tudo aí. Porque se o cara errar uma questãozinha dessa, ele tá lascado aí. Eu acho que ele deve estar drogado, né? Porque como é que ele está dizendo que eu com o meu smartphone, eu com o meu notebook, eu não posso ter acesso às nuvens? Todo mundo aqui, com o smartphone, acessa o Google Drive. Tem gente aqui, como o Beto mesmo, que no começo estava pelo celular, né? Ou seja, eu estava compartilhando uma situação com ele via smartphone, mas ele disse que estava ruim, aí ele já foi para o motel, já ligou lá o computador local. Então, uma questãozinha aqui tranquila, né? Porque dizendo que não posso utilizar notebook nem smartphone, aí justamente ficou errado, tá? Era bom que caísse 10 questões dessa, viu, Tiara? Viu, Daniel? Aí vocês marcam aí e fechava a Show prova. de bola. Era uma Show de bênção de bola. Deus aí, Emerson, se caísse. Não era? Meu povo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. A voz, o áudio tá chegando perfeito aí para vocês, tá tranquilo aí? Tá de boa? Até agora Perfeito, vocês tá estão de boa. entendendo bacana aí? Até agora ficou alguma dúvida? Alguém ficou com vergonha de perguntar? Como o Daniel falou naquela questão, aqui é o treino, tá? Aqui é o treino e qualquer dúvida vai perguntando e a gente não tem horário aqui não. Eu sei que amanhã todo mundo trabalha cedo, mas a ideia aqui é como eu disse na primeira aula, é quando a gente encerrar a aula aqui, você pegar esse exercício e dizer assim, puta merda, uma questão bosta dessa e eu não tinha noção de como começar. Mas agora eu sei. Eu sei que se falar em resgate, eu estou falando de ranço. Eu sei que se falar em iFood, a nuvem é comunitária e não a nuvem pública, entendeu? Então, a ideia aqui é justamente você sair nesse nível aqui. Porque o concurso você tem que ganhar tempo. Você não pode ficar numa questão bosta dessa, ficar matutando, mordendo a tampa da caneta, e daqui a pouco, olha, acabou a água, e sai um, sai outro, e o cara se desespera, e quando o fiscal diz, não, Daniel, diz, só sai os 3 últimos, aí fudeu, aí o cabo endoida. Aí até o que o cara não quer, o cara sai marcando errado. Beleza? Então, qualquer coisa aí, levanta a mão aí. 14 diz o seguinte, vamos lá na 14, que ele fala assim, considere que uma empresa que possui uma rede de computadores tenha conseguido identificar que uma ação maliciosa contra a sua rede estava acontecendo, com tráfego vindo de fora da sua rede. Nesse caso, a ação maliciosa poderia ter sido controlada e parada a partir de um equipamento chamado firewall, que controlasse o acesso à rede da empresa. Essa daí, tranquila. Lá no comecinho, a gente falou que o firewall é responsável pelo controle, pelo tráfego da rede. Lembra que lá na última questão lá, ele falava que o firewall tinha que gerenciar o antivírus. Não, negativo. Então, quando a banca chegou para você que diz assim, que essa ação maliciosa poderia ser controlada a partir de um equipamento chamado firewall, aí você diz, obrigado, CESP. Essa daí eu zerei a prova, zerei o game. Então, de boa, você a marca de cara aqui, ó, e vai embora. Um abraço. Beleza? Então, ó, 15ª questão. Mais um serviço das nuvens, tá? E ele diz que a paz é a plataforma como um serviço. E ele diz que é o tipo de cloud computing, é o tipo de computação em nuvem que permite a utilização de uma aplicação da web, como, por exemplo, o Google Docs e o Office 365. Então, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui, que eu achei bem interessante, sobre esse sistema aí. Esse sistema aí. Essa eu marcaria errado. Marcaria errado? Mas peraí que não vai marcar mais, viu? E corria pro abraço, não? Eu acho... Justamente.
Vamos lá, eu vou dizer aqui, ó, para vocês aqui, ó. Vou lá. Compartilhar. Deixa eu ver se eu trago ela aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês aqui. Uma telinha que vocês nunca mais vão esquecer. Olha só. Existem 3 tipos de serviço nas nuvens, tá? Uma chamada IaaS, uma PaaS e uma SaaS. Então, ó, a IaaS é onde toda a estrutura da nuvem começa, tá? A PaaS é onde toda estrutura é desenvolvida e feito todos os testes possíveis. E a SaaS é justamente você, é quando chega para você, usuário final. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Beto, né? Beto aí em um hotel, Salgueiro, e aí digamos que Beto quer botar todos os serviços do motel, ele quer botar nas nuvens, né? E ele também quer compartilhar. Então, ele chega para um Google Drive da vida, entra em contato, oferece, né, a forma que ele quer, mostra o esboço, e aí eles vão começar a trabalhar a nuvem para você que sabe, entendeu? Então, nesse momento, tudo que estiver sendo implementado como cardápio, como quartos, layout, tudo está sendo jogado aqui na nuvem chamada IaaS, entendeu? Quando o cara simplesmente termina, né, os desenvolvedores terminam a nuvem e ele manda para o proprietário, fala assim, ó, seu Heriberto, ela está pronta, tá? Estamos em fase de teste. Então, todo aquele aparato que foi fornecido para eles, eles jogam numa nuvem chamada PaaS. E aí, quando começa os testes, e aí Beto vai dizer, ó, isso aqui não está legal, ó, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode modificar, entendeu? E aí, beleza, e aí eles vão fazendo os ajustes da nuvem. Quando está ok, ele chega assim, e aí, seu Beto, tá tudo certo, posso soltar? Aí, Beto, pode. Aí ele vai jogar aqui, ó, pá, na SaaS. E aí é onde Beto vai dizer assim, ó, aqui se você quiser, reserva seu quarto, você tem a opção de fazer pagamento Pix por esse link e tal. Então, o que acontece? Quando chega para o usuário final, ele chega numa nuvem chamada SaaS. Quando ela é testada, desenvolvida, ela está na paz. E quando começa a infraestrutura, ela é uma IaaS. Então, eu acho que deu para todo mundo fixar essa pirâmidezinha aqui e nunca mais errar, certo? Então, voltando para lá agora, voltando para a nossa apresentação, o que é que ele diz aqui? O que é que ele diz aqui? Simplesmente ele diz que a paz, tá? Que a paz é um tipo de computação que permite a utilização, como, por exemplo, o Google Docs e o Office 365. Então, aqui, diante daquela que eu acabei de mostrar a vocês, qual seria a nuvem aqui? IaaS, PaaS ou SaaS? Seria simplesmente uma nuvem de saída, tá lá em cima na ponta. Seria uma SaaS. Seria SaaS. A PaaS, ela tá no meio, né? Aqui, como já está chegando para o usuário final, Google Docs e o Office, então seria uma nuvem chamada SaaS, né? Que tá de saída para o usuário final, tá? Tranquilo essa daí, meu povo? Deu para entender? De boa? Não foi muito, não, mas eu entendi depois que tu explicou. Porque Entendeu agora? entendi, que o SaaS lá em cima já é o usuário final, já. É o usuário final. Então, por exemplo, o Google Drive, Beto, você não tem acesso ao Google Drive? O Google Drive já está numa nuvem chamada SaaS. Ela está de saída para vocês, usuário, usufruírem dela à vontade. O OneDrive está numa nuvem chamada SaaS. Por quê? Porque ela está de saída para o usuário que comprou um computador e tem um Windows 10, porque já vem acoplado. Está dentro da plataforma do Windows, o OneDrive. Tá? Qualquer coisa depois, Beto, eu mando esses links com esses mnemônicos para vocês. Vou fazer um material bacana e jogo no grupo para vocês até fixarem aí. Beleza? Mas eu acho que deu para entender bacana aí. De boa. O 16ª questão, ele fala o seguinte, que o farming, ele é um tipo
que o farm, ele é o tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações do serviço chamado DNS. E ele diz que, neste caso, quando você tenta acessar o site legítimo, o seu navegador web ele é direcionado de forma transparente para uma página falsa. Então, vamos lá. O que é que a gente entendeu? Por isso que ele diz lá em cima, que o farm ele é um tipo específico de um phishing. Então, o que é que você entendeu e aprendeu lá em cima do phishing? Que o phishing vai tentar mandar e-mails para vocês, né? E tentar roubar seus dados pessoais e seus dados bancários. Beleza? E ele diz aqui que o farm, ele é um tipo específico de phishing, porque ele vai tentar roubar seus dados pessoais e seus dados bancários. Só que ele não rouba através de um e-mail. Ele simplesmente rouba através de uma página falsa, que você acha que é verdadeira. Isso aconteceu muito, não foi pouco não, na pandemia, entendeu? Na pandemia isso aconteceu. Na pandemia, o pessoal doido querendo o auxílio emergencial, os hackers criaram muitos farms e mandavam justamente para grupos de WhatsApp. Mandavam. E aí o cara fazia assim, e aí, Beto, tu não conseguiu acessar não o teu caixa tem? Rapaz, consegui não. Passei outro dia, mas tava continuando. Oxe, o cara botou um link aqui, pô, no grupo da pelada. O cara botou aqui, oxe, vou mandar para tu agora. E o cara, quando clicava lá e direcionava o cara para uma página bem bonitinha, Caixa Econômica. Aí você, porra, aqui foi legal, foi rapidão. Só que justamente era aí onde o cara pegava tudo, né? Então, cuidado, muito cuidado quando alguém colocar algum link, principalmente em grupos de WhatsApp. Por quê? É o que eu falo direto. Grupo de WhatsApp não tem esse filtro, né? Por quê? Porque quem recebe essas mensagens é um protocolo chamado IMAP, tá? IMAP. O IMAP recebe, repassa e tu se ferra, tá? Diferente de tu mandar uma mensagem via e-mail, por quê? Porque o protocolo chamado POP3, ele vai receber, filtrar e direcionar. Pô, digamos que eu abro agora meu e-mail. Aí tem lá, Socorro Almeida. Bom, Socorro nunca mandou e-mail para mim, mas beleza. Fui lá, aí Socorro, professor, eu mandei um comprovante de um Pix para o senhor. Recebeu, eu mandei pelo e-mail. Pô, Socorro, não recebi, mas eu vou olhar. Caixa de entrada, 0 mensagem. Ah lá, caixa de spam, opa, tá lá. Quando eu abri lá, tá lá a cópia, né, do depósito que ela fez, que seja. E aí, embaixo no rodapé da mensagem, ele vai perguntar se os próximos e-mails de Socorro, se ela é confiável. Se eu marco que sim, o que é que acontece? No próximo e-mail que ela mandar para mim, não vai mais para a caixa de spam ou lixo eletrônico, já vai para a caixa de entrada. Por quê? Porque o POP entendeu que Socorro era minha amiga e que ela não tinha nenhum risco, podia receber à vontade os e-mails dela. Então, mesma coisa é quando acontece nos grupos de WhatsApp. O cara que recebe chama-se IMAP e ele não está nem aí se você vai se lascar. Ele simplesmente recebe lá no grupo e quem quiser que clique lá e se ferre. Então, quando ele fala aqui que o farm, ele justamente, ele manda páginas falsas, ele joga os links. Tanto que ele diz aqui, ó, que ele envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alteração no serviço chamado DNS. E quem é o DNS? É o serviço de nome de domínio. É o cara que faz a conversão do endereço IP para uma página bonita, tá? Ele faz essa sincronização. Então, ó, o que é que acontece? O serviço DNS foi alterado, tá? E você simplesmente clicou lá na página da Caixa Econômica, botou seus dados, achando que ia receber o auxílio. E aí se lascou. Aconteceu muito isso, Daniel, com aqueles valores a receber do governo, do Banco Central. A galera mandava o link, o cara não tinha porra de nada. Zero, rapaz, eu tenho 1 centavo, 2 centavos.
Mas aí o cara fazia assim, pô, não, pô, tem esse link que o cara abre aqui, fulano tem 1.500 para receber. E aí você clicava lá e se lascava. Então, porque ele direcionava você para a página do Banco Central. Tanto que o Banco Central começou a divulgar algumas notas no G1, no Terra, no UOL, justamente para que você só confiasse se você mesmo digitasse o endereço do Banco Central. Não confiasse em links de terceiro que fossem encaminhados. Beleza? Então, essa daqui, 16, segundo meu amigo Lucas aí, ele marcaria certo e todo mundo. Beleza? Vamos na 17, que ele diz assim, ó. O uso de assinaturas digitais fornece proteção de autenticidade, integridade, confidencialidade e irretratabilidade. Então, o que acontece? Existem dois tipos de segurança de informação. A primeira parte, ele puxa justamente sobre assinaturas digitais, certificados digitais, tá? Os 4 pilares da segurança. A segunda parte, ele fala justamente de ataques, fala de worm, de ranço e tal. Então, a segurança da informação, ele é um assunto muito amplo, tá? E além de ser amplo, ele vem cobrando muito, principalmente acesso, ela tá batendo direto. Tanto que o índice dá 17% lá, igual eu botei lá, para vocês verem lá. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, existe o pilar, né, os 4 pilares da segurança da informação, que alguns chamam de dica, outros chamam de SIDA. Então, vamos lá. Se eu começar com a SIDA, eu tenho confidencialidade, tá? Eu tenho integridade, eu tenho disponibilidade e eu tenho autenticidade. Se eu começo pela dica, eu tenho disponibilidade, integridade, confidencialidade, tá? E autenticidade. Quando o cara chega para mim aqui e diz que o uso da assinatura digital fornece para mim autenticidade, integridade, confidencialidade e joga um tal de irretratabilidade, aí eu de cara marco errado. Porque os 4 pilares não são a SIDA, não são a dica. Como é que eu vou fechar a SIDA e dica aí se entrou um tal de irretratabilidade? Então, o que é que está faltando para mim aí? Disponibilidade. Então, se ele bota aqui disponibilidade, eu marcaria certo. Como ele botou irretratabilidade, de cara, eu já marco errado. Por quê? Minhas 4 colunas aqui sofreu um abalo. Então, comecei a assinatura, né, digital, eu tenho a autenticidade, eu tenho a integridade, eu tenho a confidencialidade, mas faltou minha disponibilidade, né? O cara aí burlou aí e botou uma irretratabilidade. Então, de cara essa aí, eu nem penso muito na hora do concurso, viu? Já marca errado, e se o gabarito disser que é certo, aí eu vou brigar com a certo, porque o cacete vai ser grande. Ok? Todo mundo entendeu que são 4 pilares, são 4 pilares. Beleza? Ô, Emerson, Fala. tem alguns que consideram 6, no caso tem o não repúdio Não, e, fala. e conformidade também. Mas assim, o não repúdio é simplesmente aquela situação de, por exemplo, você disser uma coisa e você voltar atrás, você se retratar, ele é considerado não repúdio, não entendeu? Não repúdio. Então, por exemplo, você diz você é um blogueiro, aí você fala de alguém na cidade, aí daqui a pouco chega uma intimação para você provar, e você diz, ô fulano, pô, aquele deu que ganhar audiência, aí eu vou me retratar perante meus eleitores aqui, meus pessoal o meu público geral. Isso é considerado um não repúdio, entendeu? Porque aquela fala já ficou gravada, porém você lá na frente você se retratou. Isso aí tá dentro da segurança, entendeu? Tá dentro do pilar. Beleza, Dani? De boa? Beleza. Mas para os concursos, eles cobram justamente os 4 pilares e o não repúdio. O não repúdio. Então, se caiu o não repúdio, tu agora já tá ligado como é que funciona. Show? Bora para a última. Para a última, ó. Bora para 18. 18 diz o seguinte, que se um documento receber uma assinatura digital, então essa ação garante a confidencialidade do documento. Vocês marcariam sim ou não? Errado. Vou dar um exemplo aqui, mais prático.
Digamos que vocês, digamos não, tenham fé em Deus que todo mundo aqui vai passar no concurso, certo? Passou no concurso. Aí chegou aquela relação de documento que você precisa entregar. Aí existe um nada consta, né? Aí o que acontece? Você simplesmente, você vai entrar lá no site do TJ, no site da Justiça Federal, no site do eleitoral. Quando você emite aquela certidão, automaticamente embaixo existe a assinatura digital eletrônica, né? Que aquele papel é levado de todo o território nacional por 30 dias. Então, não precisa mais você se dirigir a uma secretaria de um fórum, tá? Para pedir para alguém assinar na sua presença. Não existe mais. Então, a assinatura agora ela é digital. Então, o que é que ele disse? Que existe, se um documento receber uma assinatura digital, né? Você foi lá, entrou na internet, meia-noite, 1 hora da manhã, entrou no site, botou seus dados, apareceu lá que nada consta, você emitiu sua certidão. Então, ele diz lá, se um documento receber uma assinatura digital, essa ação garante a confidencialidade do documento? Ele pergunta, né? Vou mais além, para que fique mais claro para vocês. Habilitação. Tirou a habilitação, renovou. Eu, particularmente, não sei não quem é o diretor do Detran, mas eu sei que se eu virar minha habilitação, lá tem a assinatura dele, e ela vale em todo o território nacional. Então, aquela assinatura me garantiu a confidencialidade ou a autenticidade do A documento? autenticidade. Autenticidade. Justamente. Então, a 18ª questão, ele diz que se um documento recebeu assinatura, essa ação garantiu a confidencialidade. Negativo. Essa ação garantiu a autenticidade do documento. Então, ó, mais uma questãozinha, errado. Deu para entender, meu povo? Beto e Daniel, você que entendeu. Os demais, Socorro, Jéssica, Natália, Lucas, Abdália, Tiara, todo mundo entendeu isso daí? De boa? Pronto. Ficou mais fácil aí. Show de bola. Vamos de 19ª questão, que diz o seguinte. BOT, ele é um programa que dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor, tá? E que permite que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do worm. Ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades, tá? Existentes em programas instalados em computadores. Então, vamos lá. O que significa bot? Bot, na linguagem de segurança de informação, é considerado o zumbi, tá? O computador fica feito um zumbi louco e você não sabe, você perde o controle. Você puxa o mouse para um canto, o mouse vai para outro. Você, daqui a pouco, abre uma página que você diz, essa página não é minha, não foi eu que abri. Então, ele vira um zumbi, é igual um cara drogado. Se você encontrar uma pessoa drogada na rua, você diz, pô, esse cara era um cara trabalhador, esse cara era forte, o cara virou um zumbi, né? Ele fica sem norte. Então, o bot, ele é um programa zumbi. E vocês podem se deparar também com algumas questões chamadas botnet. Por que botnet? Porque é um zumbi que infecta toda a rede. Então, quando o cara fala só de bot, ele infectou um computador. Se ele diz que é o botnet, é toda a rede. Então, ele diz aí em cima que o bot ele é um programa de mecanismo de comunicação com o invasor, tá? Ou seja, o cara está de longe, está monitorando toda a sua máquina e você não sabe mais, né? Você não sabe mais. Muitas vezes o cara diz assim, pô, essa máquina está tem hora que é doida, tem hora que imprime, tem hora que não imprime. Cuidado, hein? Pode ser que tenha um bot que esteja de longe só monitorando sua impressora. E ele diz que esse invasor permite que ele seja controlado remotamente. Perfeito, né? Controlado remotamente. Isso é a ação de um bot. E ele diz o seguinte, que ele possui um processo de infecção e propagação similar ao worm, que é se autorreplicar. Por isso que ele diz que ele tem esse processo similar, porque existe o chamado botnet. Ele se replica na rede. E aí ele diz que ele é capaz de se propagar automaticamente, explorando quem? A vulnerabilidade existente em programas instalados em computadores. Isso pode acontecer assim, pô, você baixa um programa para converter o PDF em Word, porque você quer alterar, quer tirar o nome do professor, quer tirar a letra azul, você quer botar rosa. Então, ele pode se infectar em um programa que você acha que é besta.
e você nem imagina que ele vai atacar aquele programa besta. Então, essa questãozinha aqui, ó, certo também, o bot. Tá bom? Eu Beleza? erraria essa, Emerson, eu Oi? erraria essa questão, Emerson, porque eu acho que o bot precisaria de um hospedeiro, já que diz controlado remotamente, entendeu? E Mas já nesse o caso, bot não. não Eu vou... precisa, né? Tu entendeu? Eu erraria essa Entendi, questão. entendi. Daniel, fala Erraria, aí. não erro mais, não, fazer igual a Tiara. Fala aí, Daniel. Quer falar? é, é, no caso, o bot e o OR são os únicos que não precisam ser executados, não é isso? Isso. Isso, são os únicos que não precisam ser claro. Betão, eu vou agora fechar o teu raciocínio para tu nunca mais errar. Se liga só. Você falou, mas eu erraria essa questão porque eu acho que o bot precisaria de um hospedeiro. Beto, nesse caso, ele não precisa ser hospedado. Por quê? A partir do momento que o invasor, tá, ele tem acesso ao IP da máquina, por questão de vulnerabilidade na rede, ele não precisa se hospedar, porque se ele tem acesso ao seu IP, ele controla qualquer coisa. Então ele não precisa se hospedar. É diferente daquela situação que eu falei dos e-mails, que vão para os e-mails o lixo eletrônico, o spam, ele se hospeda e espera você clicar na mensagem. Se você for curioso e clicar na mensagem, ele está hospedado, vai acordar. Nesse caso, o bot ele não precisa de hospedeiro, porque quando a rede dá uma brecha, o firewall está desativado, ou existe alguma brecha, que o invasor entra e ele tem acesso ao teu IP, ele passa a ter o controle total da tua máquina. Então ele não precisa só hospedar, tá? Ele não precisa só hospedar. Nesse sentido aí. Eu acho que deu para... Eu entendi tua mensagem, eu acho que tu deu para entender o exemplo que eu te dei aqui. Sim, sim, Emerson. Beleza, então. Show de bola, meu povo. Bora para a 20ª questão. Diz o seguinte: para se aumentar a segurança do computador, removendo as senhas ao acesso ao Windows 10 com contas da Microsoft, foi desenvolvido um serviço chamado Windows Hello, tá? Então, o que acontece? Eu disse para vocês, lá no começo da nossa aula, que em 2015, quando a Microsoft fez o lançamento do Windows 10, algumas coisas que não tinham no 7, né, no 10 veio recheado. Por exemplo, lá no Windows 7, você não tinha um antivírus. Quem tem um Windows 7 na máquina sabe disso. Lá no Windows 7, você não tinha um cara chamado Cortana, né? Se você quisesse pesquisar alguma coisa, ele só pesquisava o que estava no computador, na máquina, tá? Então, no Windows 10, o que é que a Microsoft fez? Eu acho que elas fizeram uma pesquisa e cada um tem uma reclamaçãozinha, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tem isso, não tem aquilo. É que a gente pode melhorar. E eles fizeram um checklist e quando lançaram o 10, eles disseram, pronto, agora vocês não podem reclamar. Então, eles botaram o Windows Defend, né, que é o antivírus. Eles botaram a Cortana, que é o assistente virtual, que ele pesquisa tudo que está na máquina e ele pesquisa na web. Por quê? Porque a Microsoft desenvolveu um navegador chamado o Edge. Então, o Edge, ele sincroniza com Cortana, tá? Então, isso foi uma novidade. Isso foi novidade. E ele desenvolveu um sistema chamado Hello, que é um sistema, um serviço que ele trabalha facial ou biométrico, tá? Então, como ele disse lá, removendo as senhas do Windows, foi desenvolvido um serviço chamado Windows Hello. Como é que ele funciona? Se você colocar lá no pesquisa o nome Hello, ele vai dizer o caminho que ele está. Se você clicar nele, ele diz assim, como é que você quer se habilitar e entrar nessa máquina? Facialmente ou digitalmente? E aí fica a seu critério. Se você quiser digitalmente, é igual como se você estivesse lá no Detran, é igual como se estivesse lá no TRE. Você vai cadastrar qualquer uma das digitais. Pode ser na mão, pode ser nos pés. Se você optar para o Hello fazer um escaneamento da sua face, você precisa estar com os olhos abertos. Por quê? Ao escanear seu rosto, a câmera faz uma leitura da íris, do seu olho. Então, muitas vezes a gente não entende, a gente está em só em repartição pública. O cara levanta, vai almoçar, daqui a pouco só basta levantar, o computador travou.
Quando ele volta, sentou, apertou aqui, deu um enter, parou o rosto de frente da câmera, abriu o olho, ele liberou. Por quê? Porque o Hello, ele tem essa facilidade, ou facial ou digital. Você consegue fazer isso aí. Então, esse também foi um serviço que a partir do Windows 10 veio no pacote. Então, essa você marca certo e nunca mais esquece. Tranquilo? De boa aí? Até aí, até agora tá todo mundo entendendo, né? Olha lá. 21 fala assim, que tipo de rede onde é possível armazenar, dados sigilosos por meio do sistema local e pela nuvem. É chamado rede híbrida. Rede híbrida. O que é que vocês marcariam aí? Pessoal, eu tenho lá, né? Errado. Olha lá, Beto, o que é que acha? Yara, o que é que acha? Meu amigo aí. Vai pelo amigo. Lucas, o que é que acha aí? Eu marcaria errado. Marcaria errado, né? E Socorro e os demais. Jéssica e os demais. Quer ver tu dizer que a gente errou, nojento? Pessoal, o que é que acontece? E aí, Major, marcaria o que aí? Certo ou errado? Vamos lá. Rede privada aí. Mas vamos lá. Tipo de rede onde é possível você armazenar dados sigilosos, tá? Por meio de um sistema local e pela nuvem. Ou seja, Daniel, mesmo os dados sendo sigilosos, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Justiça Federal, onde eu trabalhei. Há uns 8 anos atrás, 6, 7 anos atrás, nesse período aí, deu uma chuva forte em Recife e, coincidentemente, lá no prédio sede da Justiça Federal, o segundo andar estourou um cano e inundou o segundo andar todinho lá. Foi água. E lá no segundo andar é só de TI, né? É onde está todos os data centers lá e está lá todo o estado de Pernambuco, né? E a Justiça Federal faz parte da 5ª região. Faz parte da 5ª região, tá? Então, o que acontece? Lá estava todos os data centers, né? Todos os discos rígidos. Então, o que acontece? Os dados que estavam ali são dados sigilosos. Nem eu, nem você, nem ninguém que tem acesso, né? Existe processo em segredo de justiça, né? Existe processo sim, mas que não são sigilosos. Aí eu não tenho acesso. Então, existia um backup localmente nos data centers. E a Justiça Federal paga muito bem, é um serviço caro que ela paga, nas nuvens. Nas nuvens. Então, estourou o andar, aí inundou, né? Foi um prejuízo grande? Foi. Mas o que é que eles fizeram? A Justiça Federal, na época, passou 15 dias com o site fora do ar. E, localmente, você conseguia trabalhar. Só que você não conseguia acessar, por exemplo, os processos que estavam em segunda instância. Estavam lá no tribunal. Você não conseguia acessar. Por quê? Porque o pessoal teve que fazer uma nova requisição de máquinas, porque estragou as máquinas, então compraram tudo máquina nova. E depois que instalaram as máquinas, existia um programa na época chamado Ghost, e ele replicava as imagens, tá? Então, o pessoal tinha essas imagens nas nuvens. Então, baixou essas imagens da nuvem e instalaram nas máquinas. E depois que instalaram, baixaram os processos. Então, os dados sigilosos estavam localmente, né? Estavam nas nuvens. Localmente ele se fudeu, né? Foi pro saco. A água molhou. Lascou os HD lá. Mas estava lá, na nuvem, guardadinho. Então, a Justiça Federal passou 15 dias com o site fora do ar, como eu disse, o atendimento era só local, mas o serviço não parou, entre aspas. Localmente você podia ir lá, podia ter uma audiência, não parou. Mas isso só foi possível porque os dados, mesmo sigilosos, estavam localmente, estavam nas nuvens. Então, quando ele diz aqui que os tipos de rede onde é possível armazenar dados sigilosos por meio do sistema local e na nuvem, é considerado híbrido. Então, ó, eu dei um exemplo aqui de uma rede, numa nuvem chamada comunitária. E eu dei um exemplo do iFood. Por quê? Porque o iFood é um comércio,
né? O cara não botou lá quanto ele ganha por ano na rede comunitária para quando você fosse fazer o pedido, dizer assim, eita, pô, o iFood esse mês só lucrou R$ 100, eu vou fazer um pedido para ajudar o bichinho. Ele não fez isso. A nuvem, ela passa a ser comunitária quando é interesse de ambas as partes. O cara tem interesse de vender e eu tenho interesse de acessar lá, ver o cardápio dele e comprar, fazer meu pedido. Só que nesse caso aqui, ele fala o quê? Que a nuvem ela passa a se chamar híbrida. Por quê? Porque ela está em dois lugares. Ela está tanto numa nuvem privada, né? Está ali sigilosamente, ele está armazenado localmente e ele está na nuvem. Nesse caso, Daniel, Beto, Tiara, aí Tiara até falou, quer ver ele dizer que tá certo? Nesse caso aí, a CESP, ela considera que esse tipo de nuvem é sim considerado uma rede híbrida. Por quê? Está em algum lugar, né, do mundo, arquivado na nuvem e localmente. E eu dei o exemplo para você da Justiça Federal. Caberia recurso? Fala aí. Agora, no caso, se fosse privada, também estaria certa. Também estaria certo, de boa, também, tá? É o exemplo, por exemplo, do iFood. Se o iFood disser assim, ó, os dados sigilosos do iFood, tá? E estão localmente na matriz que fica em Recife, no shopping, Recife, e tá na nuvem. Isso é considerado rede híbrida? Sim. Mas a partir do momento que o iFood pega o cardápio dele e joga lá para você, qualquer um ter acesso, a rede passa a ser comunitária. Entendeu, Dani? Entendi. Essa aí não esquece mais, né? Vai lembrar do iFood. É porque ela não deixou assim bem clara essa questão, não deixou assim. Mas assim, ela foi bem direto e objetiva aí, né? Ela disse só que ela só perguntou assim a você, qual é o tipo de rede que eu armazeno localmente e na nuvem, né? Pela nuvem. Uma rede híbrida. Tá. Ah, mas aqui é privada, aqui é da minha empresa, mas ela passa a ser uma rede híbrida, que você está em dois lugares. Só isso, ela foi bem direta e objetiva aí nessa questão aí. Beleza? Bora, 22 aqui. 22 é o seguinte, que uma característica de malware do tipo ransom exige quantia em dinheiro. Aí eu já parei por aqui, né? Se eu falo de ransom e ele diz que exige uma quantia em dinheiro ou em criptomoeda, aí eu já marco direto aqui, ó, sem nem pensar, que é o ransom, né? Então o ransom, você lembra de um ex, né? De um ex ou de uma ex, porque geralmente quando acaba, e você diz assim, ei, ficou um boné meu aí, ela diz, problema seu, joguei fora, agora quer o boné, aí você vai ter que fazer um pix. Aí você lembra desse rapaz aí. Então, ó, tipo de ransom exige quantia em dinheiro? Sim, tá? Então, essa aí também não perde tempo. Essa é direto. Direto, direto, direto. Entendeu? Vamos para 23, que diz o seguinte, que o comando que deve ser utilizado, isso, Tiara, o ransom lembra do sequestrador, o cara que sequestra alguma coisa seu para pedir o resgate. Show de bola. Então, ó, 23 é o seguinte, o comando que deve ser utilizado lá no Windows 10 para reverter a exclusão indevida de um arquivo que estava localizado em documento seria Ctrl Z de reverter. Concordam comigo ou não? Concordo. Então, muitos dizem assim, vai desfazer a merda que tu fez. Então, ó, o Z, por si só, ele já soa. Então, desfazer. Então, ó, correto. Desfazer. E se fosse para refazer, Daniel? Lembra do comando? Ctrl Y, né? Ctrl Y. Justamente. Ctrl Y. Podia ser assim. Pô, é refazer Ctrl R, né? Poderia mais fácil, né? Mas aí é atualizar, né? Justamente. Ctrl R, meu povo. Foi bom até Daniel tocar nesse assunto. Ctrl R é de refresh, atualizar. Mas só que a gente está acostumado com F5. F5, F5, F5. Hoje saiu o resultado do concurso. F5, F5, F5. Mas Ctrl R é para refresh, é para renovar a página para eu ver se passei. Então, R é de renovar a página, tá?
Cadê o da piscina? Tá aí ligado aí? Beleza, da piscina. 24 diz assim, que lá no Word existe um layout de página na orientação paisagem, tá? E ele permite a visualização do documento em tela na posição vertical. Isso está certo ou está errado, meu povo? O que é que vocês marcariam aí? O que é que marcaria aí, Socorro, nessa questão aí? Yara diz que está certo. Eu marcaria certo também, ó. Marcaria certo, Esse é né? vertical, retrato é horizontal, né? Certo. Tá certo, Emerson. Tá certo. Ô, Daniel, gostei da sua colocação aí. Obrigado, Socorro, pela sua resposta. Vamos lá. O que é que ele disse? Que o layout da página na orientação paisagem. Vamos lá. Se ele está na paisagem, ele está no meu... Se eu olho para o mar, tô olhando minha paisagem para o mar. Aquele mar está em pé ou deitado? Tá deitado Mas mesmo, viu? está deitado. Tá deitado. Vocês disseram que na paisagem, você olha para a sua paisagem e vê que ele está na Tá vertical. vertical. Inverteu. Cuidado aí, viu? Cuidado nessas pegadinhas aí. Um dia que você olhar para o mar, que ele tiver em Mas pé, olha você diz assim, deitado, pô, é fim do mundo, viu? horizontal, pô. Você olha para o seu horizonte, tá deitado, pô. Não tá em pé, não. Entendeu? Eu Então, cuidado com essa pô. pegadinha. Paisagem, Hein? deitado. Aí foi só o olhômetro. E foi só o olhão aí, né, Beto? Você olha para o mar, você lembra sempre do mar, o horizonte. O horizonte vai estar sempre deitado. Vai estar sempre na horizontal. Porque se o horizonte estiver em pé, nós estamos lascados, não é fim do mundo. Então, essa questãozinha aí, errado. De cara. Como toda prova da CESP, tem uma questão que é polêmica e a gente não zera, né? Nunca tira zero, nunca fecha a prova. Eu botei essa por último aí. Essa por último aí. Aí eu pergunto a vocês, eu coloquei esse exercício 5h37 da manhã. Eu tava com a porra, acordei de madrugada, terminei o exercício, estudei, 7 horas saí para trabalhar, foi Caruaru. Essa daí, quando eu baixei, essa questão foi uma questão recente da CESP. Eu disse, puta merda, essa aqui eu tenho que botar, porque Tiara vai ficar louca com essa daqui. Essa aí o ponto. Aí Tiara, semana passada, falou assim, Beto, a CESP adora deixar... Ela diz, ó, aí quando eu vi essa questão, ela disse, essa aqui eu não posso perder, não. Aí eu lembrei de Tiara, lembrei de Jéssica. Jéssica também disse assim, puta merda, o cara vai endoidar com essa série. É uma loucura que o cara não entende. Já mudei de ideia, eu queria que só caísse dessa agora. Essa tu fez aí? Tu marcou? Marquei certo, bora ver, né? Marcou certo, olha aí. Tá vendo? É, Maria Jéssica, as coisas evoluíram, né? Em outros tempos, ela disse, sei não, faça aí, faça aí, eu vou esperar o resultado. Olha só, meu povo. O que é que a gente aprendeu lá em cima, naquela questãozinha de Excel? Tinha A1 e C1. Vocês lembram disso? Meu HD é bom, é um SSD. Eu lembro aqui, tudo. O que é que ele disse naquela questãozinha lá em cima? Você ia ter que somar A1 e C1. Por que o I? Porque tinha um ponto e vírgula. E eu disse a vocês que, ó, preste atenção. Quando tem dois pontinhos, é até. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, existe uma forma chamada conte-se ou soma-se. Então, toda vez que você pegar uma questão de Excel que tiver conte-se ou soma-se, ele vai ter que te dar um critério e uma condição. Então, o que acontece? Qual é o critério que ele está usando aqui? Ele está usando, ó, conte-se de A1 até B5. Tá? Isso foi a tua condição. Porém, todavia, com um critério. Aí ele disse, minha condição é o seguinte, você conta de A1 até B5 e aqui, o izinho aqui, e com um critério.
Desde quando você começa a contar, você conte os maiores que B1. Então, toda vez que tiver conte-se ou soma-se, ele vai te dar sempre um critério e uma condição. É igual à fórmula do maior e menor. Maior e menor, ele vai tá sempre critério e condição. Ele vai dizer maior de A1 até B5 e os maiores que B1. Ele pode dizer, conte-se dos maior de A1 até B5, e ele pode dizer assim, e os maiores que 200, os menores que 200, os maiores que 1.000, os menores que 1.000. Então, sempre esse critério vai estar munido de duas aspas. Lembrem sempre disso. Se a banca colocar para você achar a fórmula e colocar a fórmula, e essa fórmula tiver critério e condição, e essa condição não tiver entre aspas, a questão está errada. Beleza? Ô Emerson, Vai lá. rapidinho. Essas aspas, no caso, ele só pediu aí uma condição. Se ele não Certo. colocasse as aspas, estaria certo também, né? Porque, assim, só colocar... Eu não aprendi que as aspas, no caso, se fosse mais de uma condição, aí as aspas são obrigatórias. Mas só uma condição, como aí no caso, aí não é obrigatória as aspas. Eu não sei se está certo. Não, Daniel, assim, até onde eu entendo, até hoje, né, por várias coisas que eu já estudei, as aspas sempre vai ser esse critério, né, essa condição. E é igual assim, fulano, o cara não dá sempre assim, então assim, se tiver entre aspas, é o correto. Se não tiver entre aspas, é que fica errado. Porque assim, fica um negócio meio ao léus, assim, maior que B1, entendeu? Mas eu posso dar uma pesquisada se mudou alguma regra. E depois eu falo ou falo no grupo para todo mundo essa informação, sem nenhum problema. Beleza? Vamos lá. Nessa situação aqui, onde é que está aqui a situação e a loucura da CESP? Vocês estão acostumados a olhar para uma planilha e ver nas células números, não é verdade? Você vê números. Você vê, por exemplo, aqui se tivesse um 10, aqui um 5, aqui um 4. Não é o seu normal você olhar para uma planilha e ver dentro das células só letras. Não é seu normal. Mas vamos lá. O que é que ele diz aqui na fórmula? Conte-se de A1 até B5. Então, você vai contar A1, você vai contar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui você vai contar. Porque foi ele que disse aqui, ó. Conte de A1 até B5. Então, ele vai contar isso aqui tudinho, ó. Certo? Até B5. Isso aqui tudinho não, peraí. Tá melhor aqui. Eu que errei aqui. Peraí. Aqui, ó. Agora sim. B5. Certo? E ele diz, e os maiores que B1. Aí onde está a pegadinha aqui? Se você olhar aqui, B1 vale C. Então, acima de B eu tenho 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então, ó, 4 não, 3, desculpa. O que é que ele disse? Maiores que B1. B1 vale 6. Se eu quero os maiores que B1, pela lógica, o cara ia contar. Depois de C vem D, E e E de novo. Então só teria 3. Não teria 5. Não teria 5. Tá? Só que, lembra do que eu falei para vocês? Que quando uma fórmula você não colocar igual, o Excel entende que não é fórmula, é texto. Lembra disso? Eu falei? Então aqui você mata. Quando ele fala que o B1, maiores que B1, o B é considerado texto. O B é considerado texto. Então, ó, se ele diz que você tem que contar de... Eita, peraí. Você tem que contar de A1 até B5. Então, quem está acima do B? B é texto.
C, D e E. Então, ó, se ele quer que eu conte tudo isso aqui, aí, ó, tem um C aqui, 1. Outro C aqui, 2. Um D, 3. Um E, 4 e outro E, 5. Então, Maria Jéssica, parabéns para você, viu? Que entendeu. Meu raciocínio não foi desse jeito, não, mas todo beco dá na venda. Todo dedo da lavenda. Daniel, tu entendeu essa daí? O B é texto. Entendi. O B é Não tinha texto. visto uma dessa não, ainda não. Ó. Essa foi Mas eu recente. entendi. Entendeu, Beto? Essa daí? Não, Emerson. Entendeu não? Entendi Vou não. voltar. Entendi não por causa do final, que ele diz o seguinte, na célula B6, Na célula na B1. célula B6, que está vazia, aí ele diz o seguinte, ao final de sua avaliação será 5. Por isso que eu não entendi, É entendeu? o seguinte, ele está dizendo que se você colocar... Não, vê só. B6 é onde ele vai colocar essa fórmula, Beto. B6 é onde ele vai colocar a fórmula. Ah, entendi agora. Então entendi. Entendeu aí? A B6 está vazia aqui, ó. É onde ele vai jogar a fórmula. Entendeu? E quando ele der um Enter, ele vai dar o resultado. Ele vai dar o resultado. Então, o que acontece? Lucas, tu entendeu? Tô meio perdido nessa aí. Essa aí eu me embolei. Entendeu? Tá abaixo teu áudio. Tô meio perdido nessa aí, eu me embolei. Deu pra ouvir? Agora melhorou um pouquinho. Entendesse? Tô meio perdido nessa aí. Então, vou voltar de novo. Vou voltar. Beleza. Então, o Lucas não entendeu. Socorro entendeu? Explica aí novamente, Emerson, por favor. Beleza. Nália entendeu? Natália entendeu? Vamos lá. Vou explicar novamente aqui. Bem devagar, tá? Vamos lá. O que é que ele diz aqui? Nália não. Beleza, Nália. Vamos explicar agora. De boa. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que o valor resultante da aplicação na fórmula, isso está a fórmula que ele está te dando, tá? E ele está dizendo que essa fórmula vai ser aplicada na célula B6. Até aí todo mundo entendeu, né? De boa. Ele disse que vai pegar isso aqui e vai jogar aqui. Vai jogar aqui. Então eu disse para vocês que a fórmula, para ser fórmula, começa com igual. Aqui o igual. Eu disse para vocês que se vocês não colocarem o igual, vocês podem colocar de lado que a banca vai anular a questão. Por quê? Porque existe um erro ou de gráfica ou de escrita. Certo? Ou de digitação. Então, se não tem igual, tudo isso aqui vira texto. É só um texto qualquer. Só um texto. Então, o que acontece? Quando ele diz aqui que você vai ter que contar de A1 até B5, ele diz o seguinte, ó, você vai contar de A1 até B5. Ou seja, você vai ter que contar A, B, C, D e E. Porque não tem números, só tem letras. Né? Então, é de A1 até B5. Até aí todo mundo entendeu, né? Creio que sim. Vamos lá. Aí ele diz, ó, quando você contar, Socorro, quando você contar, Lucas, de A1 até B5, você conte os maiores que B1. É aí onde o eleitor se confundiu. Por quê? Porque se você olha para o B1, só tem C. Aí você vai dizer assim, para dizer, se eu tenho que contar os maiores que B1, então B1 vale C. Acima de C eu tenho D e tenho E. Aí você diz assim, se ele quer dizendo que é acima de B1, né? Então eu só tenho 1, que é um D, 2, que é um E, e 3, que é outro E. Então, no raciocínio da prova, o cara ia pensar, pô, então existe avaliação de são 3 e não 5. Só que é o seguinte, quando ele diz que maiores que B1, o B nem tem sinal de igual ali, nem tem números, nem tem valores. É só o B. Então, o B é texto. O B é texto. É um texto, né? O B é o texto, é uma letra. Então, se eu quero acima do B,
Então, depois de B vem C uma vez, C duas vezes, D uma vez e E duas vezes. Então, acima, maior do que B, eu tenho um C, 2C, um D, um E, 2E. Então, acima, maiores que B, eu tenho 5 letras, porque o C repetiu duas vezes e o E repetiu duas vezes. O 1 só foi para trás vocês de tempo aí. Só foi para trás de tempo. Porque se você diz B1, dentro de B1 está C. Então, se é maior que C, você entender assim, então são maiores que C, porque C está dentro de B1. Só que o B, ele é texto, ele é letra. Ele está querendo que está acima de B. Bugou? Deu para pelo menos entender? Fala, Lucas. Nesse sentido aí, o que me confundiu era se ia contar com o C também, entendeu? Isso. Foi aí que eu fiquei perdido. Justamente, por quê? Porque não só foi você, como a torcida no Maracanã todinha nessa questão aí. Você não tem noção da quantidade de recursos que surgiu nessa questão aí. Só que aquela disse, se eu quero maiores que B, tá? Ele botou o B1. Então ele quis dizer o seguinte, que lá dentro de B1 existe um cara que também é maior que B, mas aqui também. Por quê? Porque ele disse o seguinte, conte de A1 até B5. Então, quando ele disse, é só as maiores que B1, dentro de B1 tinha uma letra que era maior do que B, que era o C. Só que o C também estava aqui, em A5. Por quê? Porque ele falou, conto de A1 até B5. Era só isso. E muita gente marcou 3. Muita gente entrou com recurso. E aí teve que explicar isso lá. Porque quando ele falou B1, o que é que está dentro de B1? C. Mas ele quer o quê? Quem está maior, quem conte de A1 até B5, mas maiores que B. Então, o C é maior que B, lógico. Só que ele não mandou contar de A1 que é A5 e não tem um C aqui. Tem um C aqui. Olha ele aqui. Ele não mandou contar de A1 até B5. Tem um Czinho aqui, ó. Então, mais acima do B, eu tenho um C. O C está aqui. Esse foi o X da questão. Deu para tentar entender agora, Nália? Dani entendeu? Betão? De boa? Socorro entendeu agora? Eu entendi. De boa, eu tinha entendido a contagem, eu não tinha entendido o resultado que ele queria que colocasse. Entendeu? Beleza. Nália, qualquer coisa, Sim. eu te mando um áudio explicando melhor, tá? Tiara, entendeu não, Tiara? Vamos lá. Já que Nália e Tiara tá com dúvida, a questão é o seguinte. Vamos lá, traga... Tiara quer mais questão dessa aí, viu, Beto? Deus socorro. Ela quer que endoidar vocês aí, ó. Isso, beleza, deixa comigo. Tiara, vê só. O que é que ele fala? Que ele quer que conte de A1 até B5 maiores que B1. Quem está dentro de B1? C. Olha o C aqui. Né? Então, não é os maiores que B1. Então, se B1 vale C, onde é que está outro C? Aqui. Por quê? Porque ele disse, olha, conte de A1 até B5. Se ele fala conte de B1 até B5, aí você ia contar 3. Por quê? 3 não, ia contar 4. 1, 2, 3, 4. Então, ó, você ia esquecer tudo isso aqui, você ia esquecer. Você só vai contar aqui. Como ele disse, conte de A1 até B5, isso aqui vai entrar também. Vai entrar. Então, ó, B1 vale quanto? B1 vale C. E C tá aqui, ó. Porque ele se enquadra aqui, ó. Ele se enquadra aqui, ó. Ele tá dentro aqui, ó, do A1 até B5. Não tem um Czinho aqui de gaiato na história? Entendeu, meu povo? É por aí. Qualquer coisa depois eu mando lá no privado de vocês lá. Tiara, tirou a foto aí da galera? Ô, Emerson, só uma dúvidazinha Oi. que só uma dúvida. A questão se fosse igual ou maior, o igual vinha antes, né? O igual vinha antes. Vinha antes, Aqui, ó. beleza.
Ficava aqui, Daniel. Aqui embaixo tem um tracinho aqui, ó, que é maior ou igual. Ficava aqui, ó. Aí, né? Ficava aí. Beleza. Entendeu, meu? Beleza? Povo, foi um prazer estar com vocês, tá? Muito bom mesmo hoje aqui a dinâmica da gente. Esse projeto aí tá, assim, só crescendo. Tínhamos 12, agora já tem 18. Basta semana tem mais, né, Beto? Depois do carnaval. É porque os ônibus aqui, teu amigo prendeu muito carro e muita moto aqui. Até os ônibus da prefeitura estão presos aqui. Tá vendo aí, Temos Lucas? que falar com o Tiara, que tem acesso ao nosso amigo prefeito aí, para ver se ele libera um bocado de ônibus aí. Porque, sinceramente, tem onde o povo viajar, não, nem vi, não. Pois é, agradecer a todo mundo que ficou aqui, como Socorro, que amanhã tem que sair cedinho lá pro Serac, a Nália, que tá lá em Cabrobó. Tá, tem um conterrâneo de Cabrobó aí, viu, Beto? Tá lá em Cabrobó. Daniel, que amanhã vai sair cedinho para ver de janta, mas tá aqui 12h30 da noite. Lucas, que chegou cansado, mas tá aqui com a gente. Tiara, que já deu 2 draminhas a Maria Júlia. E um Arthur. Coitado de Arthur, dormiu também. Entendeu? E aos demais que não puderam comparecer, mas vão assistir nossa aula. Acho que foi legal a dinâmica, deu para tirar as dúvidas, né? Essa última aí, Tiara, tá até agora bugada ali. Olha a cara dela de espanto, velho. A cara dela. Socorro, obrigado mais uma vez. Tiara então, é inteligentíssima. Valeu, Emerson. Eu queria ver com vocês para a semana de carnaval, mas a gente pode marcar na quarta-feira, de boa. Tem algum problema para vocês? Para mim não tem nenhum, não. Não, para mim também não, tem que estudar. Dia de carnaval. Pois é. A gente tem Quarta-feira, que estudar. quarta-feira a gente, se for o caso, a gente marca mais cedo e traz mais questões nesse nível aí. Tiara já tirou aí a foto, Tiara? Da galera? Eu só queria parabenizar você, Emerson, porque você geralmente diz por que não pode ser. Eu comentei hoje isso lá na aula, tá tendo pouca gente, porque os ônibus não estão vindo. Tá muito pouca gente. Na minha turma da Polícia Civil mesmo, era 52, está vindo, acho, 17, 18 pessoas, se tiver, hoje. Muita gente de fora que não está vindo. Mas eu comentei com uns amigos lá, e por que não é? É o importante, porque você já vai sabendo por que não pode ser. O que eu acho bom da sua correção de exercício é isso. Justamente. Parabéns por a aula aí. Obrigado, Betão. É justamente essa a ideia de você justamente chegar lá e não perder tempo, né? Você olhar e já ver que, por exemplo, um ranço vai pedir resgate. Então, você não vai perder tempo. Se você entendeu a questão, é o que eu disse no começo, né? Muitos vão fazer civil, mas tem gente aqui que não vai fazer civil, que é para professor. Então, daí, muitos disseram assim, quando eu mandei o convite, não vou querer porque é excesso. Eu disse, pessoal, o que importa é o conteúdo. Se você aprende o conteúdo, a forma que ele é, acabou-se. Ela tá tirando foto aí, Diara? Então, o que acontece? Se você aprende o conteúdo, fica fácil, porque pode vir CESF, pode vir IBFC, IDECAN, AOCP. Se você aprendeu que o Faro ele tem a obrigação de monitorar o tráfego da rede, pouco importa a banca. Você aprendeu o conteúdo. Fica mais fácil, entendeu? Pois é. Mas valeu, pessoal. Show de bola, Betão. Obrigado mais uma vez aí, Tiara, Lucas, Daniel. Valeu, Emerson. Boa noite aí. Tem a chance de estar estudando com você. Valeu aí mesmo. Muito obrigado aí. Saudade de Salgueiro, viu? Eita, saudade. Essa hora de comer uma coxinha lá no S3. Valeu. O novo S3. Valeu, Dani. Eita, o novo. Valeu, meu irmão. Todo o trio elétrico acabava no S3, minha amiga. Aí o cacete comia. Valeu, pessoal. Um abraço, Emerson. E ela tirou foto aí? Não? Vai tirar? Show de bola. Valeu, tchau. Vai embora dormir. Vamos embora dormir. Maria Júlia lá. Valeu, Dani. Valeu, Lucas. Obrigado, irmão. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.